Bora lá. A pergunta do inscrito foi assim: professor, na mentoria, as metas têm tarefa? Exemplo, lê página 5 até 35 e assim por diante. Aí o que é que eu respondi? Eu vou ler o que eu respondi. Falei, não. A mentoria não é baseada em tarefinhas. Já escrevi sobre isso lá no Instagram. O aluno presta as informações e as orientações são baseadas nos resultados individuais do aluno. O que vai determinar o que será visto em cada meta é justamente a produtividade individual do aluno. Tá? Por quê? Porque se um aluno, vamos supor, um assunto tem 50 páginas e o aluno A lê 25 páginas por hora, ele vai conseguir em 2 horas matar aquele assunto. Tem aluno que entra mais lento, vai precisar, sei lá, ele lê 12 páginas por hora, vai precisar de 4 horas. Dependendo da carga horária dele na meta, vai passar 1 semana ou 2. Porque aqui a gente vai fazer uma divisão, ele vai estudar mais de uma matéria e vai estudar em média entre 1 e 2 horas aquela matéria por dia, tá? Então, enfim. Aí voltando aqui. Dessa forma, não corremos o risco de ter tarefas feitas por média, que é o que acontece nessas mentorias baseadas em tarefas, que nivelam por baixo o grupo de alunos que as recebe, porque as metas são feitas com um padrão, tipo, eu vou fazer uma meta pensando. Eu conheço, tá, gente? Todos os produtos do mercado. Então, eu estou aqui desde 2017 fazendo mentoria, já trabalhei no Estratégia Concursos, enfim. Antes eu já tinha fazia minha mentoria sozinho, conheço gente de todos os cursinhos, do GRAN, do Direção, e as mentorias, vários mentores também eu conheço, e plataformas. Então eu falei, dessa forma, não corremos o risco de ter tarefas feitas por média que nivelam por baixo o grupo de alunos que as recebe, que é o que realmente acontece, geralmente acontece com mentorias de plataformas genéricas, tá? Não estou falando de ninguém, só estou falando de um padrão, que é tipo imagina várias pessoas, vários mentores usando a mesma plataforma, ou seja, aquela plataforma não foi feita por ele, né? Para a metodologia dele, foi feita e é vendida por todo mundo. Todos os mentores, existe isso no mercado, é o mais comum. Já tive relatos, até coloquei aqui, de alunos que estavam em outras mentorias e que recebiam tarefas muito maiores do que o que consegue fazer. Por exemplo, o aluno recebia a tarefa para 1 semana, mas ele só conseguia entregar em 4, porque o modelo pressupunha carga horária de 4, 5, 6 horas, ele não tinha. Velocidade de leitura, colocava da página 5 a 35, como pergunta aqui, o cara tinha 10 de velocidade, 10 páginas por hora. Então aí ele passava um mês, às vezes, para entregar. Qual é o problema de passar um mês? É que se eu ficar um mês para entregar uma meta, eu vou ter um tempo muito grande para ter um feedback sobre o meu estudo, eu posso estar estudando errado, vou passar muito tempo perdido, tá bom? Enfim, e essa foi a resposta, tem mais algumas coisas aqui, mas no fundo eu quero evitar esse tipo de trabalho de massa, tá? Então, se você contratar a minha mentoria, você vai ter um acompanhamento que de fato é individual, beleza? E aí vai fazer você ter um resultado, um desempenho diferente da massa, porque você não vai estar usando uma tarefa de massa, beleza? Mas deixa eu passar aqui já para o primeiro ponto da nossa apresentação de hoje, já compartilhando a tela aqui com vocês, porque eu quero falar, antes de dar os nomes aos bois, falar sobre o que seria um estudo fofo, que é a questão da limitação natural que a gente tem, certo? Então a gente tem uma limitação natural na absorção do conhecimento, coisa de ser humano, de ver muita coisa e não conseguir aproveitar ou absorver ou reter 100%, porque tem várias coisas envolvidas no processo de aprendizagem, certo? Dentro de um processo de aprendizagem, dentro de um processo de aprendizagem, eu vou ter o entender, aqui ó, eu preciso entender, eu tenho que entender, certo? Quando eu entendo, eu consigo aprender, ok? Então eu tenho que entender, beleza, entendi. Aprendi. Aprendeu como é? Aprendi, tá? E o outro ponto que é muito importante, reter. Então eu preciso reter, porque eu vou ser exposto a uma prova e eu vou ter que colocar para fora nessa prova
aquilo que eu estudei. Então eu preciso reter essa informação. Então não basta eu aprender. O método 4.2 é um método de aprendizagem que garante alta retenção pela forma como a gente trabalha essa divisão aqui, que é a divisão TQR. Teoria, questões e revisão. Então, 50% é teoria, 42% questões, 8% revisões. E as revisões apontadas ao erro, para fazer um reforço de aprendizagem na fragilidade, certo? Não adianta nada eu entender 100%, aprender 100% e reter 50%. Não adianta, não serve. Não serve. Eu tenho que chegar aqui na retenção com um valor aceitável dentro dos padrões. Lembrando que se eu retenho 80%, não necessariamente eu vou ter 80% de acerto na prova. Porque eu posso ter dentro desses 80% retidos, né, parte do que caiu na prova, que foi cobrado na prova, e pode ter uma grande parte das questões fora desses, aqueles 20% não retidos. Por exemplo, eu estudei 600 assuntos e consegui reter 80%. Então eu tenho 120 assuntos não retidos. 120. Imagina se tu dá um azar, presta atenção, pior dos casos, de as 100 questões da tua prova tá nesses 120 não retidos. Tu vai tirar quanto na prova? 0. Beleza? Ficou claro? Então eu tenho uma série de fatores que vão levar a gente até isso. Então eu tenho uma limitação em termos de retenção que eu tenho que conseguir reverter. E eu vou reverter aí usando aquela máxima de Aristóteles. É fazendo o que você aprende a fazer, aquilo que você deve aprender a fazer, para que a prática se torne algo tão familiar que eu guarde por mais tempo e o máximo de coisas possível. Beleza? Deu para entender aí? Então, quando a pessoa estuda fofo, ela pode ter uma alta sensação de entendimento, uma alta sensação de aprendizagem, mas tem uma baixa retenção. Uma baixa retenção. Por isso que aí você acaba tendo na prova, o resultado em prova, uma discrepância muito alta em termos do que você consegue entregar em casa. Imagina, você é um leão em casa, acerta tudo, gabarita tudo. Na prova você não faz isso. Vai servir de quê esse teu estudo? Aí é um indício forte de que vocês estão estudando fofo. Agora eu vou mandar a pergunta para vocês, eu quero que vocês respondam. Qual é a variação hoje que vocês já conseguiram observar? Qual é a variação percentual que vocês têm? É variação bruta, tá? Não relativa. Absoluta. Tipo, em casa se em casa eu faço 70, na prova 60, eu tenho uma variação absoluta de 10%. Qual é o percentual? Eu quero que vocês respondam. O que vocês já observaram? Quanto vocês perdem em relação do que vocês fazem em casa? Para isso você tem que medir em casa, né? Eu quero saber aqui, qual foi o percentual de queda que vocês têm absoluto observado em provas reais? Quanto vocês perdem? Eu costumava perder entre 2% e 5% do que eu fazia em casa. Eu perdi entre 2% e 5% de perda. Lembra daquela máxima que o costume de casa vai à praça? Pronto. Eu tenho que lutar. Isso aqui é ótimo, tá? Uma perda de 2 a 5% é uma perda excelente, uma perda ótima. Micael, perder uns 10% é aceitável na prova? Não, eu não vou dizer que é aceitável, porque vai depender de quanto é que você está bruto em casa. Né? Porque se você estiver fazendo em casa 90%, sempre, e nas provas você faz 80%,
você está bem, porque 80%, se for para técnico, judiciário de tribunal é uma porcaria. Mas se for para um cargo de auditor, juiz, procurador, que a nota é mais baixa, aí beleza, certo? Aí você vai ter vai ter um resultado bacana em prova, tá? Que também isso é relativo. Vejam, a aula de hoje, a live de hoje é bem técnica, tá? É bem técnica, bem técnica. E isso tudo eu trabalho dentro da mentoria. Então, se você me... E falo sobre isso aqui também no livro, tá? Se você ainda não tem meu livro, compre aí o livro do professor Rafael Barbosa. Existe Fórmula Mágica para passar em provas de concurso. Editora Ridel. Lá na Amazon. Na Amazon não. Tem na Amazon, tem no Mercado Livre também. Tem inclusive com frete grátis. Beleza? Então, esse é o principal.